dos gestores para que, no prazo de 15 dias, a contado de trânsito julgado faça o recolhimento da aplicação da multa, da remessa ao FUCONTA para cumprimento da deliberação do item A e de alertar os gestores que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. É como voto. A palavra, doutor Enio, do Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, passamos a palavra ao conselheiro Otávio. Posso colocar em votação, conselheiro? Pode. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, o conselheiro Anselmo tem razão. Esse processo corresponde a 2015, é da relatoria dele, que ele era do grupo 1. Então, o processo TC 12893 de 2015, estou retirando de pauta e encaminhando ao gabinete do relator, conselheiro Anselmo Brito. Então, solicitação atendida. De acordo com a palavra do conselheiro Otávio. Não tendo mais pauta para essa sessão, presidente. Pela ordem para relatar, o conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar alguns processos de sancionamento, o descumprimento de calendário das obrigações do SICAP. São 6 processos, senhora presidente, que eu faço em lista. Qualquer dúvida, o processo se encontra à disposição. Processo TC de número 7106-2014, do município de Novo Lino. Responsável, a senhora Eliane Cristina de Carvalho Rufino, gestora à época do Fundo Municipal de Educação daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2013. O processo, em todos eles, inclusive, para ser mais breve, todos os processos que for relatar não evoluíram ao Ministério Público porque os sancionados, os jurisdicionados, apesar de regularmente notificados, não exerceram seu direito de se pronunciar no processo. Processo TC, o segundo, processo TC de número 13480-2014, do município de Porto de Pedras. A responsável será Constança Maria Saldanha da Rocha, ex-secretária à época do município de Porto de Pedras. A aplicação da multa está pelo descumprimento do envio da primeira remessa de SICAP de 2014. Processo TC número 8107-2014, do município de São Luís do Quitunde. O responsável, senhor Heraldo Pedro da Silva, ex-gestor daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa do SICAP de 2013. Processo TC de número 10.238/2014, do município de São Luís do Quitunde. A responsável, a senhora Ruth Correia da Silva Moraes, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação da multa se dá pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2013. Processo TC de número 4584/2014, do município de São Miguel dos Milagres. O responsável, senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior, ex-prefeito daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da segunda remessa do SICAP 2013. No processo TC número 13475/2014, do município de São Miguel dos Milagres, também interessado o responsável, senhor Edmilson Manuel da Silva, ex-gestor do Fundo Municipal de Assistência Social daquela municipalidade, e a aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2014. Em todos os processos tiveram sua tramitação regular e normal, e a aplicação da multa nós fazemos, senhora presidente, no seu patamar mínimo, sem EPFAL, e sendo aprovado por esta Corte, o processo tem a sua tramitação regular normal, o envio ao FUCONTAS e a eventual descumprimento ao
Procuradoria do Estado para se promover a cobrança extrajudicial, assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis não exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, trago para relatar também o processo terceiro de número 9087 de 2012. É uma denúncia do Ministério da Educação. O denunciado é o prefeito à época e me parece o atual prefeito, o seu Márcio Beltrão Siqueira, do município de Penedo, cuja denúncia é subscrita pelo senhor Vander Oliveira Borges, coordenador geral de operacionalização do Fundeb, em face do prefeito de Penedo, seu Márcio Beltrão Siqueira, pelo uso irregular de recursos do Fundeb no município. Na narrativa, destaco que verificou-se a aquisição, sendo devido processo licitatório, a não aplicação de pelo menos 60% com a remuneração de professores, desvio de finalidade no emprego de combustíveis e pagamento indevido feito aos locadores de veículo. Arremata o relatório nos seguintes termos, abro aspas, em síntese, os exames realizados indicam que os recursos referentes à aquisição de combustível e locação de veículo para o transporte escolar não foram devidamente aplicados conforme as constatações acima consignadas, fecho aspas. Recepcionado o processo neste Tribunal de Contas, os processos foram remetidos à presidência. Incontinente, a presidente do tribunal manifestou-se pela admissibilidade da representação, promovendo a distribuição pertinente. Para cumprir o trâmite regimental, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas. Depois da representação, o procurador Ricardo Schneider exarou o parecer de número 1507/2016 da primeira Procuradoria. Por último, esclareço que, a respeito da exceção do município de Jacuípe, no mesmo ofício, que é o ofício de número 2096/2012, de encaminhamento do relatório a esse Tribunal de Contas, apenas foi juntado nos autos o relatório 2049/77, referente ao município de Penedo, Alagoas. Senhora presidente, em apertada síntese, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, trata-se de processo de representação caminhada a este Tribunal de Contas pelo FNDE e diante dos graves indícios, né, de irregularidades apontadas em fiscalização pela Controladoria Geral da União, foi feito o noticiamento a este tribunal, tendo em vista a competência concorrente do tribunal para a fiscalização também das verbas relativas ao Fundeb. O Ministério Público emitiu parecer nos autos, o parecer 1507/2016, opinando pela admissibilidade da presente representação e pela necessidade da realização de diligências para a melhor instrução do feito, e que, após a realização das diligências, o processo retorne ao Ministério Público para a sua manifestação final de mérito. Com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor relator, por gentileza. Vossa Excelência, esse processo, ele é o 9087/2012, não é isso? Isso. 9087. Aí, Penedo. Penedo. Excelência, só para esclarecimento, o fato gerador é de quanto? Porque 11/12, Penedo é da minha relatoria. Deve ser 11, né?
Eu tenho aqui com a distribuição, grupo 3, Penedo, é isso? Penedo, conselheiro, Selmo Brito, Selmo Roberto. Agora, Jacuípe, o senhor falou, Jacuípe não está não está. nessa representação. A época seria o conselheiro Otávio Lessa, né? Jacuípe, grupo 5. Grupo 3, Penedo, sou eu. A não ser que seja outro ano que não envolva 11 e 12. O fato gerador da denúncia. Eu posso... Ou então, se é uma denúncia que trate alguma relatoria sua que envolva os anos da sua relatoria para trás. Aí... Bom, eu sinceramente não saberia tirar essa dúvida de Vossa Excelência nesse momento. Eu posso fazer, a medida da prudência, retirá-lo ou adiá-lo para a próxima sessão, porque eu já estou concluindo a minha relatoria, eu posso sobrestá-lo e transferir para a próxima sessão. Se for o caso, eu já retiro de pauta para encaminhar para Vossa Excelência. Perfeito. Tirando as dúvidas. Tudo bem. Okay? Até o final até o final. Eu posso verificar e até o final eu posso voltar. Isso, após a relatoria dos pode ser isso também. Eu verificarei aqui com a minha assessoria se a recomendação de Vossa Excelência é pertinente, como foi feita agora há pouco pelo conselheiro Otávio. Então, eu vou verificar e deixar ele sobrestado até o final dessa sessão. Conselheiro Fernando, tem mais algum processo? Nesse momento, sem mais processo para Só um esclarecimento, conselheiro. O relatório da CGU, ele é... O relatório do FNDE, ele é de 19 de junho de 2012. Mas o que é importante verificar é a data o escopo do relatório de fiscalização, não se o município é de 2011, 12 é de Vossa Excelência, mas a data a que se reporta os fatos que estão no relatório. Perfeito. Vamos verificar isso e logo mais voltaremos a tirar essas dúvidas. Pode até ser anterior esse período, na verdade, já que o processo é de 2012. Provavelmente deve ser de 2010. 2010, 11, por aí. Exatamente. Provavelmente 2010 deve estar no escopo do relatório do FNDE. Certo. Aí, 2010 seria Penedo, conselheira Maria Cleide. Maria Cleide. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar para não ficarmos com suposições. Pela ordem para relatar, o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, senhora conselheira substituta, senhor conselheiro substituto, eu trago aqui ao todo 16 processos, todos eles de aplicação de multa, pelo envio intempestivo de remessas do SICAP. Em todos os processos em que pese devidamente notificados, os gestores deixaram de apresentar defesa no prazo legal. São eles o processo TC 11.114/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Água Branca é a senhora Maria Isabel Siqueira Vieira, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do ano de 2015. Processo 12.306/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca é a senhora Maria Célia dos Santos Sandes, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.312/2015, cujo prefeito do município de Água Branca é a senhora Albani Sandes Gomes, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP do ano de 2015. Processo TC 11.122/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Carneiro é a senhora Margarida Maria Nobre dos Anjos, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP/2015. Processo 12.303/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Educação de Carneiros é a senhora Maria Cleide Rodrigues Farias, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP do ano de 2015. Processo 11.108/2015,
cujo gestor da Câmara Municipal de Inhapi é o senhor Gilson Tenório Cavalcante, pelo envio fora do prazo da primeira remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.297/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Inhapi é a senhora Cristiane Maria Valentina Barros, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.298/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Previdência Social de Inhapi é a senhora Jeane Lima dos Santos, pelo envio intempestivo da segunda remessa SICAP referente ao ano de 2015. Processo TC 13.979/2016, cujo presidente da Câmara Municipal de Inhapi é o senhor José Edivaldo Alves Menezes, pelo envio intempestivo da terceira remessa do SICAP/2016. Processo TC 12.293/2015, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Maravilha é a senhora Maria Madalena Brandão Alcântara Marques, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.314/2015, cujo prefeito do município de Maravilha é o senhor Carlos Luiz Martins Marques, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 13.981/2015, cujo gestor do Fundo Municipal de Educação de Maravilha é o senhor James Luiz Santana dos Santos, pelo envio intempestivo da quarta remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.287/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Saúde de Poço das Trincheiras é a senhora Adione Pereira de Lira, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.289/2015, cujo gestor do Fundo Municipal de Previdência Própria de Poço das Trincheiras é o senhor Edivaldo da Rocha Vanderlei, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. Processo TC 12.290/2015, cuja gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Poço das Trincheiras é a senhora Flávia Maria Tavares de Lima Machado, pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP/2015. E, por fim, o processo 12.313/2015, cujo prefeito do município de Poço das Trincheiras é o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, pelo envio fora do prazo da segunda remessa do SICAP/2015. Em todos os processos, os gestores deixaram de se manifestar, apesar de devidamente notificados, fato que justifica a não tramitação dos mesmos pelo Ministério Público de Contas. Nesse sentido, eu voto no sentido de aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3 da Lei 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessa estabelecidos na Instrução Normativa número 002/2010. Voto também no sentido de cientificar do inteiro teor esta decisão, para que após o trânsito em julgado, efetuem o pagamento da multa que lhe foi imposta a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas. Voto também no sentido de alertar de que o não pagamento poderá implicar em execução, conforme artigo 31, inciso 2 da Lei 5.604/94,
e, por fim, em cientificar a decisão ao FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. Palavra, Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Aprovados. Assim sendo, presidente, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Então, pela ordem para relatar o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substitutas, outro membro do Ministério Público de Contas, venho relatar o processo TC número 2181/2014, de origem do Departamento Estadual de Trânsito, tendo como responsável o senhor Luiz Augusto Santos Lúcio de Melo. Tratos autos de processo licitatório relativo ao pregão eletrônico número 022/2013 e do respectivo contrato de número 44/2013, celebrado em 16 de dezembro de 2013 pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a empresa Maria José de Jesus Cerqueira e Companhia Limitada, EPP, tendo por objeto a contratação de serviços de preparo e fornecimento de refeições àquele órgão. A mencionada avença resultou no pregão número 22/2013 e foi ajustado no valor de R$ 66.365, com prazo de vigência de 12 meses, a contar da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado. Inicialmente, os autos seguiram a extinta seção de contratos e convênios, que elaborou relação de documentos, né? E constam aqui as folhas 225 e 227. Posteriormente, foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer número 2392/2017, da lavra da Procuradora de Contas Estela de Barros Lima Amaral. Em sessão plenária do dia 15 de agosto deste ano, após decidir pela suspeição do relator originário, conselheiro Fernando Toledo, por sorteio, o Tribunal Pleno determinou a redistribuição do feito e este veio a este conselheiro substituto. Aqui eu registro a competência da Corte de Contas para o exame da matéria e na fundamentação eu apresento aqui essencialmente os requisitos formais para o exame, né, o exame dos requisitos formais para entrar no mérito da legalidade do processo e o julgamento pela sua regularidade ou não. Bem, verificou-se o atendimento dos requisitos formais do procedimento licitatório, que estes atenderam aos preceitos exigidos na Lei 8.666 de 93 e na Lei número 10.520 de 2002, essa última que trata do pregão. Bem, verificou-se que nos autos há o termo de referência, cotação de preço, indicação de disponibilidade orçamentária, a autorização para contratação, designação de
pregoeiro, minutas do edital e do contrato, parecer jurídico, aprovação da fase preparatória, edital, comprovante de publicação do edital, relação dos interessados, propostas iniciais, ata de sessão pública, proposta de documento de habilitação, resultado da licitação e respectiva publicação, parecer jurídico aprovando o certame, homologação, termo de contrato, nota de empenho. Portanto, todos os documentos legais exigidos e assim formalmente regular o procedimento licitatório. Portanto, eu registro também que o Ministério Público opinou pela regularidade do pregão por meio do parecer falado inicialmente no relatório, uma vez que atendeu formalmente aos requisitos de ordem legal e regulamentar. Por fim, aqui eu também reproduzo um alerta do Ministério Público de Contas, que entendo importante, de que o exame realizado por essa Corte nos autos é meramente formal, não tem o tribunal, aqui no caso particular, não realizou inspeção in loco para verificar se a execução do serviço foi feito de acordo com os preceitos legais e de acordo com o que indicam os documentos trazidos aos autos. Ao final, voto acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas do Estado e com fulcro nos artigos 96, inciso 4º e 133, inciso 1º da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno. O voto é no sentido de julgar regular o pregão eletrônico 022/2013 e o contrato dele decorrente, de número 44/2013. Determinar a juntada de cópia desta decisão e do parecer do Ministério Público de Contas aos autos do processo referente à prestação de contas do gestor do DETRAN relativo ao exercício 2013, a que reporta o processo licitatório, em atenção ao disposto no artigo 38, caput, da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Por fim, dá ciência da presente deliberação ao responsável pela contratação, o senhor Luiz Augusto, diretor-presidente do DETRAN à época, e o atual presidente do DETRAN, senhor Antônio Carlos Freitas Melro, de Gouveia. Esse é o voto, senhora presidente, senhores conselheiros. A palavra ao Ministério Público. Na forma do parecer exarado nos autos, parecer 2392 de 2017 da primeira Procuradoria de Contas, o Ministério Público opinou pela regularidade da presente contratação. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Passamos à votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista a análise apenas no seu aspecto formal de ato de gestão praticado pelo diretor do DETRAN à época, se não me falha a memória, acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, a Corte deliberou o impedimento de votar nesses processos do DETRAN neste biênio. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, tenho ainda processo TCAL número 12.146/2016. Trata-se de representação. Na verdade, o processo foi autuado como representação, né, na forma do artigo 190 do nosso regimento. Mas ele se amolda mais como uma denúncia, né, porque foi trazida por cidadãos
noticiando irregularidades no Executivo Municipal de Itaquarana relativo ao exercício 2016. Relatam os representantes, em síntese, que servidores que constam da folha de pagamento daquele município não prestam serviço e nem mesmo comparecem à prefeitura, ou seja, segundo a denúncia aqui, os termos dela são funcionários fantasmas. Afirmam que houve uma distribuição ou loteamento de cargos entre pessoas da proximidade do então prefeito, dentre eles funcionários de empresas pertencentes ou mesmo sua esposa, bem assim entre pessoas de sua própria família. Acentua ainda que as secretarias de Indústria e Comércio, a Secretaria do Meio Ambiente e a de Políticas Públicas para Mulheres, além de não possuírem sede, nunca desempenharam qualquer política pública ou ação governamental no município. Apontam também fatos que podem ter causado prejuízo ao erário municipal no valor de R$ 720.840. Pugnam pelo recebimento e processamento da representação e trazem ao conhecimento do tribunal, nas folhas 23 a 529 dos autos, relação do nome dos servidores mencionados na denúncia, fotografias de alguns dos denunciados, matéria veiculadas na mídia acerca do assunto relatado, extratos das folhas de pagamento dos servidores apontados como funcionários fantasmas, extraídos do portal de transparência do município, entre outros documentos. Nessa Corte de Contas, os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que, por meio de despacho, os admitiu e encaminhou a este relator. O Ministério Público de Contas ofereceu parecer número 532, ou melhor, de folhas 532 a 534, manifestando-se pela admissibilidade e prosseguimento do feito e realização de diligências. Ao final, os autos vieram a este relator. Este é o relatório. Eu registro aqui a competência dessa Corte de Contas para exame da matéria e a fundamentação, senhora presidente, eu trago um quadro aqui com a relação, em síntese, assim, o nome dos agentes denunciados, os seus cargos, a remuneração, lotação e a situação relatada pelos representantes, né, no caso. Com relação aos requisitos, o exame verificou-se que eles se referem a administrador e responsável sujeito à jurisdição dessa Corte de Contas, no caso o prefeito daquele município, né, está redigida com clareza, né, contém nome legível, qualificação e endereço dos denunciantes, eles estão identificados nos autos, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos para sua convicção, há indícios fortes de provas e, portanto, senhora presidente, estão presentes todos os requisitos para a admissibilidade do feito. Como eu falei no relatório, a representação noticia essencialmente supostas contratações irregulares de pessoal perpetradas pelo prefeito do município de Itaquarana, dentre os quais estariam parentes e pessoas relacionadas diretamente ao prefeito. Aí tem nessa relação que, se vossas excelências quiserem, eu posso relatá-las. Mas no momento eu acho dispensável por se tratar apenas de admissibilidade da denúncia. Bem, ao final,
Bem, eu trato aqui, senhora presidente, de alguns possíveis descumprimentos por parte do administrador com relação aos princípios da administração pública, e trata essas questões. Eu acho que é dispensável aqui a leitura. E concluindo, eu assevero aqui que a confirmação também de pagamento de remuneração a servidores sem a correspondente contraprestação laboral, uma vez confirmada, configurará a realização de despesas sem qualquer suporte fático, né, que é o que relata aqui também os representantes. Portanto, em desacordo com previsto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320. E possivelmente também pode ser capitulado ali como ato de improbidade. Assim, os documentos trazidos aos autos constituem fortes indícios de prova das irregularidades apontadas, indícios esses suficientes a recomendar a apuração dos fatos tratados na presente representação. Dessa forma, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno para a admissibilidade da representação, e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo representante, voto no sentido de que esse Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida, por conhecer a presente representação, determinar a diretoria de fiscalização dos municípios que sejam adotadas todas as providências necessárias à apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação. E aqui abro novamente um parênteses, rogando que esta presidência determine, né, que a diretoria de fiscalização verifique, apure esses fatos o mais breve possível, para que a gente dê uma resposta a esses representantes, já que os fatos reportam a 2016, quer dizer, o exercício passado. Então, seria importante uma atuação tempestiva por parte dessa Corte de Contas no caso. Bem, por mais, determinar também o atual prefeito do município de Taquarana que no prazo de 15 dias apresente ao Tribunal de Contas os seguintes documentos, informações e esclarecimentos. Aqui já se trata de uma diligência, antecipando até mesmo a atuação da instrução, né, do órgão instrutivo da diretoria de fiscalização, até para subsidiar o exame, se for o caso. E aí se trata de solicitar aqui a relação de todos os servidores do quadro de pessoal daquele município, especificando aqui cargo, a natureza, seu fundamento legal, né, a data de nomeação e exoneração, se for o caso, a remuneração, situação atual do servidor, se está ativo, exonerado, aposentado. Também solicitado, quanto às pessoas mencionadas na representação e documentos que a instruem, cópias dos atos e processos administrativos que originaram sua contratação, e caso o vínculo das pessoas informadas na representação decorra de contratação temporária, seja informado se o contrato respectivo se encontra em vigor, devendo ser encaminhada também cópia integral daquele procedimento. Solicito também cópias das fichas financeiras e espelhos das folhas de pagamento dos servidores enumerados na representação e documentos que a instruem.
e o controle de ponto relativo aos servidores enumerados na representação e documentos que a instruem também. Por fim, o voto é por dar ciência e remessa de cópia dessa decisão aos representantes e representados nos autos. Esse é o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, diante do minucioso relatório feito pelo conselheiro relator, vou apenas registrar que o Ministério Público ofertou parecer nos autos, parecer 574 de 2017, fazendo juízo positivo de admissibilidade da presente representação e que, após a realização da devida instrução do processo, os autos retornem ao Ministério Público para a sua manifestação final de mérito. Em discussão, processo relatário pelo conselheiro Sérgio. Passamos à votação. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheiro Anselmo. Para o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Sem mais processo, senhora presidente. Então, para relatar, o conselheiro Fernando. Eu queria só tirar aqui, chegou aqui a informação, informando a Vossas Excelências, que a fiscalização sobre esse processo da denúncia do FNDE, ele se deu de 20 de outubro de 2008 a 30 de dezembro de 2008. Portanto, segundo a nossa assessoria, realmente é da nossa relatoria. Mas eu gostaria de tirar a dúvida com Vossa Excelência, porque pode ser até que haja algum erro. Alguém tá? O conselheiro Anselmo tem aí a 2008, é do conselheiro Fernando Toledo. O processo que eu... O processo que Isso, 2008. a fiscalização efetuada pelo FNDE foi no período de 20 de outubro de 2008 a 30 de dezembro de 2008. Mas esse é o período do objeto da auditoria? Isso, Tá. Não de quando foi realizada, né? objeto da auditoria. Tá. 2007, 2008, Penedo, conselheira Maria Cleide. Desculpe, estou errando aqui. 7 e 8. 2007, 2008, Penedo, Sérgio, Ana Raquel, o último aqui é Fernando Toledo. Então, será de Vossa Excelência, sendo o período objeto da análise. Perfeito. Ok. Então, podemos colocar em votação. Não, estaria então para a palavra do Ministério Público, né? Eu fiz um relatório. Aí o senhor ia proferir seu voto. Proferir o voto. Isso, Mas estava a houve palavra. ainda, o Ministério Público ainda não se... Não se manifestou. Já tinha? Já. Tinha, tá bom. Então eu... Já, né? Foi, só posso reiterar, posicionamento do Ministério Público foi exarado no parecer, nos autos parecer 1507/2016, em que houve manifestação pela admissibilidade da presente representação, pela necessidade de realização das diligências e instrução do feito, e que posteriormente os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Então, com a palavra o conselheiro Fernando. Senhora Presidente, então eu faço aqui alguns introitos com relação à representação baseada no artigo 190, enfim, a sua admissibilidade está revestida de todos os requisitos legais e regimentais. Eu passo então direto, senhora Presidente, ao nosso voto. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais, regimentais, voto no sentido de conhecer da denúncia para que sejam apurados os fatos notificados pelo senhor Wander Oliveira Borges, coordenador-geral de operações do Fundeb, para efetivar a citação com a cópia integral do processo do então e atual prefeito, me parece, da época, senhor Márcio Beltrão Siqueira, na rua Acostada aos Altos, definindo o prazo de 15 dias contado do recebimento do AR para as manifestações acerca da denúncia que acompanhará o processo. Assim como voto, senhora Presidente.
Então, passamos à discussão do processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheiro Anselmo. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Portanto, senhora presidente, com essa votação desse processo, eu Encerra voto a a minha sua sessão. pauta. Então, agora, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas. Excelência, tenho comigo aqui 2 processos. O primeiro deles, apesar de vir publicado como sendo um parecer prévio, na verdade é uma auditoria e isso não é falha de nossa assessoria não, mas é uma limitação do próprio sistema quanto da colocação do assunto. Auditoria que apela da dispersão em loco, ocorrida no município de Porto Calvo, exercício 2002, aqui supostas irregularidades nas contratações realizadas pelo município, e aqui faço só um apanhado, a não existência do setor de patrimônio na municipalidade, falta de controle e registro de mercadorias, almoxarifado, falta de controle e indicação dos beneficiários em programas de distribuição de cestas básicas e pescados, dentre outras supostas várias irregularidades nos procedimentos licitatórios, inclusive de fracionamento. Nesse sentido, Excelência, eu apenas novamente entendo cientificar o gestor para que, dentre as análises aqui verificadas, novamente tenha a oportunidade de se manifestar e ou apresentar a documentação que entender conveniente, inclusive comprobatórios das suas eventuais alegações. Eu aqui vou ler aqui só mais uma parte, que seria o relatório deste processo. O gestor ele já foi citado, ele já solicitou prorrogação de prazo por mais de uma vez, foi deferido e apresentou também documentação. Seguindo a praxe do tribunal, pelo menos há um normativo nosso que assim trata, os autos foram remetidos aos técnicos que procederam à auditoria no município. Posteriormente, aqui eu não sei se todos sabem da existência dela, mas existe, é antiga, a Comissão Revisora dos Processos de Auditoria, que hoje, inclusive, acredito que não esteja formalmente formada, para ser bem leonástico, para análise preliminar da manifestação defesa do ex-prefeito. Após a avaliação da mesma, os técnicos acataram parcialmente os argumentos trazidos pelo ex-gestor. Quanto à comissão revisora, esta concluiu pelo não acatamento da defesa, vez que não foram trazidos quaisquer fatos novos, bem como documentação justificativa que sanasse as falhas apontadas pela equipe de auditoria. Ainda assim, Excelências, eu, salvo se Vossas Excelências entenderem de uma outra forma, ainda julgo necessário ouvir novamente o gestor, porque aqui nós que previamente quantificamos o que há de contraditório no que foi levantado e no que foi explicado. Processos administrativos com números saltados, sem seguir aquela sequência faltou a palavra, mas se seguir a sequência anual, que deve ter, que a própria lei exige, processos administrativos licitatórios com o mesmo número, que cuidem de objetos diferentes, convites em que todos os participantes, de alguma forma, foram agraciados foram vencedores com relação a algum objeto, e temos a dificuldade de saber do procedimento, porque não tem ele nos autos. Como é que foi? Foi por lote, foi por unidade? Não existe isso, mas há a informação de que, de alguma forma, todos os participantes, de alguma forma, foram vencedores. E isso a gente quer ter confirmação, havendo essa possibilidade jurídica, inclusive.
processos administrativos vários com a mesma natureza, por exemplo, aquisição de medicamentos em vários processos, de material escolar em vários processos, aquisição de veículos, de combustíveis, de cestas básicas, recursos em que foram utilizados valores do Fundef para custear não prevista na norma de regência, construção de algumas realização ou pretensa realização de algumas obras, algumas incompletas, uma aqui que não foi verificada a realização, e em função disso, Excelência, eu trago o voto para novamente cientificar o gestor para que, ciente do que consta dos autos, possa oferecer a sua manifestação e eu juntar a documentação comprobatória. Assim que, da mesma forma, naquele espírito de colaboração obrigatória, também o atual gestor, para em que detendo os procedimentos que deveriam estar lá albergados, guardados no ente público, junto ao ente público, seu histórico, que encaminhe no mesmo prazo aqui de 15 dias. Na verdade, mais uma vez, chamando o gestor aos autos para as manifestações devidas, senhores conselheiros. Palavra ao Ministério Público. Presidente, esse processo também trata-se de prestação de contas anteriores a exercício de 2010. Foi deliberado por essa Corte que não há manifestação formal do Ministério Público. Em discussão. Processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. O processo 6107 de 2005. Só esqueci de falar o número, mas é esse. Excelência, eu trago agora o processo 4499 de 2008. Essa sim é uma prestação de contas referente ao município de Campestre, evidentemente do gestor à época do município de Campestre, ausência de documentações, inconsistência nas informações, mais uma vez chamando o prefeito à época para que se manifeste nos autos. Da mesma forma que o anterior, também já houve manifestação e justamente pela documentação que foi encaminhada, dúvidas outras surgiram e que precisam ser esclarecidas, a exemplo de só o encaminhamento de instrumentos orçamentários que até permitiram a análise de toda a parte contábil só quando da realização da primeira diligência. E ainda assim, alguns deles foram encaminhados sob a forma de exemplo. A lei orçamentária foi encaminhado um projeto de lei. E nós não sabemos se é o certo, aquele projeto foi aprovado. Quanto à questão da autorização para abertura de créditos adicionais, da mesma forma, projeto de lei. Nós não temos a certeza que foi aquele projeto de lei mesmo que foi aprovado pela Câmara. Mesmo assim, ainda considerando aqui, antecipando, fazendo aqui uma engenharia, uma ginástica para entender que foi daquela forma, há situações assim que merecem ser explicadas. Por exemplo, o projeto de lei datou de abril de 2007, retroativo a janeiro. E lá, com relação aos ofertas adicionais, autorizavam aberturas suplementares de 10%. Então, verificamos que houve abertura de créditos em todo o ano. Em novembro, o projeto de lei específico de abertura de créditos adicionais para suplementar o orçamento, pelo menos aqui, sob a forma de projeto, foi encaminhado nas justificativas apresentadas pelo gestor. Esse de 2011, retroativo a janeiro do ano. Então, eu tenho aquela ideia que foram abertos, sem autorização legal, créditos durante todo o ano. A considerar o que o pleno acha no futuro, do voto de mérito, se essa possibilidade de eu executar e no final do ano
revolver o passado, dizer que tudo está, pelo menos é o que consta aqui, eu não estou dizendo que está certo, que não está, mas as informações enviadas é a análise que nós fazemos. Em situação, principal aprovação, doutor Rodrigo, de um orçamento aqui não equilibrado, mas aqui não deficitário, aqui com maior receita.